Pronto. Então, estávamos falando sobre a questão do casamento civil. Estávamos falando sobre a questão de um casal querer se casar fora do seu domicílio de origem. E dei como exemplo para vocês o João e a Maria, que pretendem se casar em Foz do Iguaçu, vão até o cartório de registro civil de Foz do Iguaçu, porém, um mantém domicílio em São Paulo e a outra mantém domicílio em Presidente Prudente. O oficial do cartório fala para eles, olha, eu posso celebrar o casamento, só que o procedimento demora um pouquinho mais. E aí você pode perguntar, tem procedimento? Tem procedimento. Todo casamento que é reconhecido pelo Estado como casamento tem um procedimento administrativo anterior que se chama habilitação de casamento. O que é habilitação de casamento, então? É um procedimento administrativo. Para que as pessoas possam se casar, tendo validade de casamento civil, é exigível que as pessoas passem pela habilitação de casamento. Esta é a grande regra. Nós temos uma ou duas exceções que eu vou falar para vocês ainda hoje. Mas a grande regra é a habilitação de casamento como pressuposto indispensável para que ambos os interessados contraiam núpcias. Bom, essa habilitação de casamento, então, ela é iniciada. Como é que se inicia um procedimento de habilitação de casamento? Eu tenho que ir no juiz de direito? Não. O procedimento de habilitação de casamento é iniciado no próprio cartório de registros civis eleito pelos nubentes para que eles contraiam núpcias. É assim que se faz. Diante disso, o procedimento de habilitação de casamento exige algumas coisas. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que é exigível? Uma declaração escrita por ambos os cônjuges, ambos os interessados, de que eles pretendem se casar. Nessa declaração deverá constar os dados pessoais de cada um dos interessados. Então, se a pessoa é brasileira ou não é brasileira, porque o estrangeiro pode se casar aqui no Brasil sem nenhum problema, basta que ele esteja em situação regular perante o Brasil para que ele se case, né? E que mantenha domicílio em território brasileiro, essa é uma exigência da nossa lei, né? Então, se ele é brasileiro ou se ele é estrangeiro, qual a nacionalidade, local que nasceu, data em que nasceu, o estado civil. Por que o estado civil? Porque quem pode se casar no Brasil é a pessoa solteira, é a pessoa divorciada, é a pessoa viúva. A pessoa desquitada, pura e simplesmente, desquite era um instituto que existia antes da aprovação da lei de divórcio de 77, então essa hipótese já é rara na prática, mas muitos de vocês já devem ter ouvido por conta dos nossos pais, por conta dos nossos avós, falarem fulano de tal é desquitado, ou fulano de tal é desquitada. O desquite ele é equiparado na nossa lei à separação. E a separação por si só, ainda que seja separação judicial, não autoriza novo casamento. Ou seja, para que a pessoa possa se casar, ela tem que ser solteira, divorciada ou viúva. Se for solteira, obviamente, bastará ela juntar com a declaração a certidão de nascimento e o RG. Nada mais. Se for divorciada, ela terá que juntar a prova do divórcio, isto é, o registro do divórcio. E se a pessoa for viúva, ela deverá fazer a prova da viuvez, juntando o registro de óbito da pessoa com quem ela estava casada e que se tornou viúva. Essa prova é essencial, é uma prova documental que tem que ser apresentada de início por ambos os interessados. Então, não basta simplesmente declarar o estado civil ou o domicílio. É necessário trazer a prova do domicílio, é necessário trazer a prova do estado civil. Ah, Senise, o domicílio como é que se prova? O domicílio é fácil de provar, né? Conta de luz, conta de água, isso não tem tanto problema, né? Além disso, os interessados em se casar, eles deverão informar ao oficial de registros civis qual é o regime de bens que eles pretendem adotar.
isto é uma matéria que nós vamos tratar posteriormente, ou eu ou a professora Débora. Nós ainda vamos combinar quem dará essa matéria. O regime de bens do casamento é muito importante porque se define se, quando as pessoas se casam, os bens passarão a ser um patrimônio comum de ambos os cônjuges, fala-se em bem familiar, ou se haverá manutenção dos bens isoladamente para cada um, fala-se aí em patrimônio individual, bens particulares, né? Há aqui uma pergunta, professor, no óbito de um dos casados, o casamento é automaticamente dissolvido ou viu que você tomar alguma atitude? Não, o casamento é automaticamente dissolvido com a morte. Então, é até um princípio jurídico que é uma regra. Lembre-se que o direito não é a ciência das regras, é a ciência que tem várias exceções às regras. Mas há um princípio jurídico que fala mors omnia solvit, ou seja, a morte extingue tudo, a morte resolve tudo. Então, a viuvez, ela já gera o fim do casamento. E também gera o fim da união estável, a mesma ideia. Tá? Mors omnia solvit. Bom, então, como vocês podem perceber, os interessados em se casar têm que fazer uma declaração um pouquinho mais robusta, com todos esses documentos que eu salientei aqui para vocês. Além disso, os interessados em se casar têm que apresentar 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas deverão assinar uma declaração de que conhecem os interessados em se casar e que não sabem da existência de algum impedimento matrimonial entre eles. Impedimento matrimonial? Que bicho é esse? Impedimento, obstáculo matrimonial. Então, não existe nenhum obstáculo legal para que essas pessoas se casem entre si. Eu vou conversar com vocês na segunda parte da aula de hoje o que são os impedimentos matrimoniais. Então, a declaração das 2 testemunhas, ela não faz prova cabal, obviamente, de que não há impedimento matrimonial, mas ela é necessária até mesmo porque as testemunhas serão testemunhas da celebração do casamento civil, se ele houver no futuro, né? Bem, aí tem uma outra questão. Eu mencionei que os interessados, quando requerem a habilitação de casamento, eles apresentam o seu RG ou a sua certidão de nascimento justamente para provar a data de nascimento. Por quê? Porque se a pessoa quer se casar, ela precisa ter capacidade para se casar. Capacidade para se casar não é capacidade civil. Capacidade civil, conforme a professora Débora falou com vocês no início do semestre, para os veteranos foi uma revisão, para os calouros foi a aula de apresentação do que é esse tema, é o discernimento, é a compreensão para a prática de atos e negócios jurídicos. Então, nós temos a capacidade civil aos 18 anos, é a capacidade legal por idade. Mas eu posso ter a capacidade civil obtida por outras modalidades de emancipação. Assim, eu posso ter a capacidade civil para aquela pessoa que venha a se casar. É uma das modalidades de emancipação para a prática de todos os atos da vida civil. Além dela, apenas a título de referência, veja o artigo 9º do Código Civil Brasileiro. O artigo 9º do Código Civil Brasileiro traz ali o registro em carteira de trabalho, ou se a pessoa se torna sócia de alguma sociedade civil, de alguma empresa, ou ainda se a pessoa consegue colar grau em um curso superior, o que atualmente é praticamente impossível no Brasil, ou se a pessoa consegue ser aprovada em um concurso público tomando posse daquele cargo, o que também é praticamente impossível, porque os concursos públicos têm praticamente todos exigidos a maioridade civil, aos 18 anos, pelo menos. Então, como vocês podem perceber, há outras hipóteses de emancipação. A elas se dá o nome de emancipação legal.
E o casamento é uma dessas hipóteses. Então, não existe apenas a emancipação para a prática de atos e negócios jurídicos quando a pessoa completa 18 anos. Também há uma outra modalidade, que é a emancipação voluntária, quando os pais vão com o filho ou a filha relativamente incapaz, portanto, filho ou filha com 16 ou 17 anos de idade, até o cartório de notas e lavram ali uma escritura de emancipação civil, que fará com que o relativamente incapaz tenha capacidade plena para a prática de quaisquer atos ou negócios jurídicos. Aqui nós temos a seguinte questão. Toda pessoa, para se casar, tem que ter, no mínimo, 16 anos. Ou seja, a capacidade civil é aos 18, mas a capacidade para se casar é aos 16. Então, para que a pessoa possa se casar, ela terá, já que ela é relativamente incapaz, se ela tiver 16 ou 17 anos, ela necessitará do quê? Da autorização dos pais ou responsáveis legais. Essa autorização é um documento muito mais simples do que a emancipação voluntária. Porque na autorização, os pais simplesmente declaram ao oficial de registro civil do cartório que eles concordam que o filho ou a filha que tem 16 ou 17 anos contraia matrimônio. Então, isto é mais econômico, porque os pais assim não precisam lavrar uma escritura de emancipação civil. E pelo casamento civil, aquele que se casou obtém emancipação civil, conforme eu falei para vocês, porque o artigo 9º diz que uma das causas de emancipação civil é a realização do casamento. Então, a autorização dos pais é indispensável para que o relativamente incapaz por idade, aquele que tem 16 ou 17 anos, possa contrair matrimônio. E se os pais não quiserem dar essa autorização, mas mesmo assim o relativamente incapaz quiser se casar? Bem, vai ser uma revolução na família, sem sombra de dúvidas. Mas neste caso, havendo a ausência da vontade dos pais, é possível, excepcionalmente, que o relativamente incapaz procure o Poder Judiciário, através de um outro assistente legal que não seriam os pais. Por exemplo, os avós ou os tios. E ali requeira uma tutela com fins específicos de autorização de casamento. É um instituto que, apesar de ser mais antigo, ainda existe. Ficou tutela. Não é tutela, é só tutela, tá? Tutela. Tá? Tutela, não tutela. Então, esse é um instituto mais antigo, mas que ainda existe. Neste caso, quem dará autorização para que o relativamente incapaz ou a relativamente incapaz se case será o juiz de direito. E ele nomeará o tutor, que é a pessoa que está indicada na petição inicial desse processo, para o fim específico de assistir o relativamente incapaz no ato do casamento civil. Então, neste caso, a tutela com fins específicos substituirá a falta da vontade dos pais. Isso é muito comum quando os pais morreram ou quando os pais estão em um lugar que não se sabe. E há muitas pessoas aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, que não veem os pais há muitos anos, por N questões relacionadas à migração interna dentro do Brasil. Gente que veio do Norte e Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, e que depois teve que voltar para o Norte e Nordeste, e aí o filho menor ficou com um amigo, com uma amiga ou com um parente. Então, essa solução da tutela com fins específicos é uma solução que encontra previsão legal e, na prática, acaba solucionando esse inconveniente do afastamento físico dos pais biológicos com relação ao relativamente incapaz.
Deu para entender esse tema da autorização? O relativamente incapaz que casar já é emancipado automaticamente? Sim, Sara. A partir do momento em que ele se case, ele adquire emancipação civil plena para a prática de todos os atos da vida civil, tanto atos jurídicos quanto negócios jurídicos. Outra pergunta nesse ponto aqui? Nossa, deu para acompanhar? Que bom. Só uma pergunta, que às vezes os alunos ficam meio travados aqui nesse ponto. O Eric está perguntando, mesmo só com a autorização dos pais? Então, Érica, basta a autorização dos pais, se a pessoa tem 16 ou 17 anos de idade, para que ela possa se casar. Basta isso. Tá? Então, se não houver autorização dos pais, o relativamente incapaz não pode se casar civilmente. Se os pais não tiverem condições ou não quiserem dar essa autorização, aí o relativamente incapaz poderá se valer de um outro parente próximo, quanto mais próximo, melhor, para obter a tutela com fins específicos de casamento. Tá? A tutela com fins específicos de casamento, que é a pergunta feita pela Joana, ela é analisada não pelo juiz de paz, não pelo oficial do cartório, ela é analisada pelo juiz de direito, tá? É analisada pelo juiz de direito. Então, é um processo judicial, esse processo de tutela. Há uma outra pergunta aqui. O Vitor falou que já entendeu. A Beatriz, e se o casamento ocorrer com alguém com 16 e a outra com 18? Isso interfere em algo? Se a pessoa tem 18 anos, ela não precisa de autorização dos pais. Quem vai precisar de autorização dos pais é quem tem 16. Tá, Beatriz? Então, a autorização dos pais apenas diz respeito à pessoa que é relativamente incapaz. Se um deles já atingiu a capacidade, ele já tem vontade juridicamente válida para dizer se quer se casar ou não quer se casar. O Irineu está perguntando aqui. Existe lei que rege a indicação ou eleição do juiz de paz? O juiz de paz ele é um oficial de registros civis do cartório. É um concurso público atualmente, desde a Constituição de 88. Um ótimo concurso que eu indico aqui para aqueles que queiram seguir a carreira de direito notarial e registral. Tá? O oficial de registros civis, assim como o oficial do cartório de notas, assim como o oficial do cartório de registro de imóveis e do cartório de protestos, eles se sujeitam à correição judiciária de um juiz de direito. Tá? Então, eles prestam contas da sua atividade, que é uma atividade delegada, ao Poder Judiciário de cada estado da federação. Meu avô paterno foi juiz de paz há 70 anos atrás. Opa! Naquela época, não havia nenhum impedimento para que uma pessoa fosse juiz de paz. Essas mudanças todas, elas são mais fortes depois da Constituição de 88, entendeu? Mas interessante, então o seu avô fez vários casamentos, né? Que beleza. Por que o casamento pode ser liberado para pessoas com 16 anos? A pergunta da Andréia. Porque essas pessoas, Andréia, elas já têm uma relativa capacidade. Então, elas já têm uma relativa compreensão do ato que ela deseja realizar e do efeito deste ato. O relativamente incapaz, ele pode praticar qualquer ato ou qualquer negócio jurídico, desde que ele conte com a assistência legal dos pais, ou, na falta dos pais, como aqui no caso, de um tutor com fins específicos. Uma pessoa maior de idade pode se casar com uma 16 ou tem algum empecilho jurídico? Não há nenhum impedimento jurídico para isso. Tá, Matheus? Uma pessoa que tem mais de 18 anos pode se casar com uma pessoa que tem 16, e pouco importa se é homem ou se é mulher. Andréia, mas beber e dirigir não pode. Não, o beber e dirigir não pode, nem os adultos beber e dirigir ao mesmo tempo pode, né, Andréia? Brincadeira. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? É bem interessante esse tema, né? Então, vocês não se intimidem para fazer perguntas, a gente está aqui para isso, né? A sala de aula, ela só é virtual, mas nós estamos aqui da mesma forma
E quanto mais conversarmos, melhor será, porque o ambiente será mais descontraído e a aula ficará menos pesada, menos maçante, né? Eu gosto muito de ter essa interação com vocês. Bom, então vamos continuar por enquanto. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, basta jogar aqui no chat ou abrir o áudio para... aí eu coloco o fone de ouvido e respondo. Bom, vamos lá. Trabalhando com essa história de autorização de casamento, nós temos uma questão já de cara, né? Como é que fica a situação do menor de 16 anos? O menor de 16 anos, ele pode se casar? O menor de 16 anos, ele não tem capacidade matrimonial. Ele não tem idade núbil. Idade núbil é igual a capacidade matrimonial, capacidade para casar. Tá? Então, o menor de 16 anos, ele não tem idade núbil, então ele não tem capacidade matrimonial. O Código Civil de 2002, até o ano passado, ele admitia que, excepcionalmente, o juiz autorizasse o casamento da adolescente, portanto, da mulher, que tivesse menos de 16 anos e estivesse grávida. Então, havia essa autorização no Código de 2002 até o ano passado. Até que sobreveio uma lei que modificou o artigo 1520 do Código Civil, que tratava desse tema. E a redação nova do artigo 1520 fala expressamente que não haverá, em nenhuma hipótese, casamento de pessoa menor de 16 anos. Isso quer dizer que, desde 2009, desde do segundo semestre do ano passado, nós temos proibido o casamento de menor de 16 anos no direito brasileiro. Tá? Nem o juiz poderia, então, suprir essa situação. E aí você pode perguntar, nossa, mas a pessoa está grávida, como é que vai ficar a situação? Ela vai poder abortar? Bom, eu já falei para vocês, o aborto ele é apenas admitido no direito brasileiro em duas hipóteses na lei, que são para salvar a vida da gestante ou quando o produto da concepção resulta de estupro. E a hipótese que o Supremo Tribunal Federal reconheceu por interpretação constitucional, que é a hipótese da anencefalia, isto é, o nascituro, quando nascer, falecerá em pouco tempo, alguns dias, algumas semanas, no máximo 2, 3 ou 4 meses, porque não tem o seu sistema neurosensorial completamente formado. Então, como é que fica a situação? Essa pessoa vai ficar grávida e com um filho? Bom, a questão aqui foi uma questão mais de proteção do menor, que é absolutamente incapaz. Esse foi o objetivo do legislador em aprovar e promulgar, sancionar, portanto, inclusive através da Presidência da República, essa mudança legislativa. Então, o juiz não pode autorizar casamento de ninguém mais que tenha menos de 16 anos de idade. Mas lembrem-se que há pessoas que se casaram com menos de 16 anos de idade até o final do ano passado, porque não existia essa redação legal, e essas pessoas tiveram autorização judicial para se casar. A partir do instante em que elas se casaram, elas têm capacidade civil. Então, percebam, essa norma do 2019, no ano passado, esta norma, então, de capacidade, ela é uma norma bastante interessante, porque o menor de 16 anos não pode mais se casar. Mas o menor de 16 anos que tenha se casado com essa idade antes da alteração do artigo 1520 do Código Civil, continuará casado. E continuará casado por quê? Porque com o casamento adquiriu a capacidade plena. Então nós temos pessoas nesta fase ainda inicial dessa mudança legal que são menores de idade e que se tornaram capazes civilmente para todos os atos jurídicos e de negócio jurídico da vida civil, porque tiveram autorização judicial excepcionalíssima, é verdade, para se casar. E se casaram. Algumas dessas pessoas, inclusive, já devem ter atingido a maioridade civil.
Como é que eu vou trabalhar, então, com um processo de nulidade de casamento se essas pessoas acabaram tendo autorização judicial, se casaram, têm hoje os filhos, continuam cuidando dos filhos, muitas delas continuam casadas. Então, esta norma, ela não atinge quem se casou antes da mudança da lei. Porque, senão, isso geraria uma espécie de captis diminutio. A expressão é latina. Uma espécie de redução de capacidade novamente para aquela pessoa que obteve a capacidade. Diante disso, eu fiz essa colocação para vocês. Bom, com relação a essas questões da habilitação de casamento, a gente tem que ir agora para a parte final da habilitação. O oficial de registros civis, uma vez verificando que estão presentes todos os documentos, vejam quantas questões que nós temos aqui para trabalhar com a habilitação de casamento, né? E todas as questões se perguntam em exame de ordem, gente. Tudo isso aí que eu estou falando para vocês é matéria de exame de ordem. E essas questões que são submetidas ao oficial de registros civis, elas possibilitam, então, o início do procedimento. Com toda essa documentação juntada, o início do procedimento. Então, o início do procedimento implicará na expedição de um edital, que se chama edital de proclamas. Ainda é um costume meramente fictício que o direito continua adotando, apesar de estarmos numa civilização bem diferente daquela que nós tínhamos há décadas atrás, né? O edital de proclamas nada mais é do que uma comunicação oficial pelo registro civil de que, naquele exemplo nosso, por exemplo, o João e a Maria querem se casar. Esse edital de proclamas ele é fixado no mural do cartório de registros civis e todas as pessoas da cidade passam por aquele cartório de registros civis, não é verdade? E leem todos os editais de proclamas que estão ali fixados, né? E também é publicado no Diário Oficial. Todos nós lemos o Diário Oficial, todos nós sabemos disso, né? Por que existe esse edital de proclamas? Justamente para que alguém possa se opor ao casamento. Para que alguém, eventualmente, discordando do casamento, possa apresentar oposição ao casamento e dizer que não concorda com o casamento, porque haveria algum impedimento matrimonial. Quer se considere esse recurso do edital de proclamas algo antigo, ultrapassado ou não, ele existe na legislação. E mais, o edital de proclamas ele corre perante o cartório de registros civis aonde as pessoas querem se casar. Mas se as pessoas tiverem domicílios diferentes da circunscrição daquele cartório, esse mesmo edital também deverá correr no cartório do domicílio de cada uma delas. Vejam só, então, aí aumenta um pouquinho mais o tempo para acabar o procedimento de habilitação, né? No exemplo que eu mencionei para vocês, o João e a Maria querem se casar em Foz do Iguaçu, mas o João é de São Paulo e a Maria é de Presidente Prudente. Neste caso, haverá o edital de proclamas em Foz do Iguaçu, em São Paulo e em Presidente Prudente. Como vocês podem perceber, uma burocracia a mais. Qual que é a finalidade? Insisto, a eventual identificação de alguém que queira se opor ao casamento, apontando algum impedimento matrimonial, algum obstáculo para que aquele casamento seja realizado. Não basta simplesmente falar, não, eu não quero que eles se casem porque eu gosto da Maria. Não, isso não é fundamento jurídico. Aí já é outra coisa, pode ser até barraco, mas, se for barraco, se transformar em barraco, né? Mas não é fundamento jurídico. Então, para haver fundamento jurídico, tem que haver um impedimento matrimonial. Bem, ultrapassado o prazo do edital de proclamas, os autos são direcionados ao Ministério Público. Nossa, Elise, como é que é? Ao Ministério Público. O Ministério Público, ele tem como função constitucional, com base no artigo 127 da Constituição, a defesa dos interesses sociais
e dos interesses individuais indisponíveis. E questões relativas a casamento se enquadram, então, nesta última categoria, que são questões de Estado civil. Então, por conta disso, o Ministério Público atua em procedimento de habilitação de casamento. O Ministério Público só faz uma análise da documentação que é apresentada, nada mais. Se essa documentação estiver em ordem, ele, portanto, revisa aquilo que já foi analisado pelo oficial de registros civis, ele colocará um de acordo com o pedido. Se ele verificar que há algum problema que tem que ser melhor esclarecido, ele determinará alguma diligência. E os autos retornarão ao cartório de registros civis após passarem pelo juiz de direito. Percebam vocês, o juiz de direito, na verdade, ele não mexe na habilitação de casamento. Quem mexe na habilitação de casamento é o oficial de registros civis. Quando o Ministério Público requer alguma diligência, aí o juiz de direito ele tem que se pronunciar, dizendo se ele defere ou se ele indefere essa diligência. Existe alguma outra hipótese em que o juiz de direito ele atuará no procedimento de habilitação de casamento? Apenas uma. Quando as partes requererem a dispensa do edital de proclamas. Essa dispensa pode ocorrer por conta de uma pessoa que esteja na iminência de morrer, por exemplo, cuja habilitação já está quase pronta. Ou ainda uma pessoa que está com uma moléstia grave, ou ainda uma pessoa que precisa viajar e não calculou bem o tempo que ela precisava para isso e não tem como mudar passagem, ou ainda porque a mãe ou o pai de um dos dentes está quase morrendo e eles gostariam muito que assistisse à cerimônia. Não existe um rol taxativo de motivos para se pedir a dispensa do edital de proclamas. Mas essa dispensa ela é analisada pelo juiz de direito caso a caso. O juiz de direito analisará o pedido de dispensa após a oitiva do Ministério Público. Tá? Então, a Sabrina está perguntando, pode repetir o que acontece quando o Ministério Público considera os documentos falhos, por favor? Posso. Quando o Ministério Público considera que os documentos estão em ordem, simplesmente a habilitação retorna ao oficial de registros civis e é marcado o casamento civil. Simplesmente isso. Quando o Ministério Público considera que há alguma falha documental, ele requer alguma diligência, o juiz de direito, que é o juiz corregedor do cartório de registros civis, vai decidir se acolhe ou não o pedido do promotor de justiça. E os autos retornarão ao oficial de registros civis para atendimento dessa diligência requerida, se o juiz assim acolheu. A Fernanda está perguntando, pode explicar de novo o que é esse edital de proclamas? Posso. O edital de proclamas é uma comunicação pública e oficial do cartório de registros civis de que duas pessoas procuraram o chefe do cartório pretendendo se casar e ali apresentaram documentos para a celebração de um casamento futuro. E que então fica aberto o prazo para eventual impugnação ao casamento. É essa que é a finalidade do edital, Fernando. E o edital ele é publicado fisicamente no mural do cartório e também publicado no Diário Oficial. Outra pergunta, pessoal? É bem interessante essa matéria, né? Eu, por exemplo, acho bastante bacana. Bem, vamos supor que todas as circunstâncias que poderiam ser analisadas já foram analisadas e que o João e a Maria vão se casar. Ufa, vão se casar, que bom, né? O nosso exemplo. Então é marcada a cerimônia de casamento civil. O casamento civil ele é realizado na data e horário designados pelo oficial de registros civis.
Aqueles oficiais que são mais simpáticos ou que têm uma agenda melhor, chegam a discutir a agenda com os nubentes, né? Quando eles gostariam de celebrar o casamento, quando eles não gostariam de celebrar o casamento. Aqueles que são menos simpáticos, eles simplesmente fixam a data e comunicam, né? E então o casamento civil ele tem que ser realizado na frente do juiz de paz, que será ou o próprio oficial de registros civis ou uma pessoa que é por ele designada para realizar essa tarefa. Aí uma pessoa do próprio cartório, né? Seria o substituto dele para este ato. No dia da cerimônia, devem estar presentes aquelas duas testemunhas que juntaram as declarações iniciais dizendo que desconheciam quaisquer impedimentos para que a cerimônia seja realizada. Tá? E essa cerimônia deverá ser realizada a portas abertas, é o que diz a nossa lei. E a nossa lei estabelece ainda uma fórmula sacramental de casamento por meio da qual a pessoa, o oficial de direitos civis, o juiz de paz, indaga a cada um dos nubentes se eles desejam realmente conceder núpcias. Então, é publicamente lida a ata do casamento civil com a identificação pessoal de cada um dos nubentes, né, das testemunhas presentes, e o oficial acaba perguntando se realmente é de livre e espontânea vontade de cada um deles que celebra o casamento. E aí tem uma situação bastante curiosa, né? A situação é a seguinte: eventualmente o oficial pode perceber que há algum vacilo ou alguma dúvida de um dos interessados. E se ele perceber que há algum vacilo ou alguma dúvida de algum dos interessados, ele pode realizar a suspensão do casamento. Olha que coisa! A suspensão do casamento. Quando é que posso ter a suspensão do casamento? Ou quando um dos nubentes fala, eu refleti e não quero me casar, ou, obviamente, quando um dos nubentes não comparece ao ato, que é uma coisa muito constrangedora, né? Ou ainda quando um dos nubentes vacila. Por que vacila? É uma boa pergunta. Não tem certeza que se quer se casar mesmo? A pessoa pode estar vacilante ou porque está simplesmente em dúvida ou porque está sendo vítima de alguma coação. O que é coação? Coação é uma pressão que é feita para que a pessoa pratique um ato ou um negócio jurídico que a pessoa não quer praticar. Essa pressão, normalmente, é uma pressão negativa. É, portanto, um mal injusto, grave e iminente, ou a própria pessoa que é vítima da coação, ou algum familiar dela. Então, imaginem vocês um casamento civil em que uma das pessoas está sendo vítima de coação. Então, o juiz ele pode suspender a cerimônia. A cerimônia é suspensa por 24 horas. Isso quer dizer que aquela pessoa que estava em dúvida ou que demonstrou um titubeio, ela tem 24 horas para acabar por se decidir se casará ou não se casará. Né? Isto faz com que se admita o chamado arrependimento eficaz. Até uma brincadeira muito comum nessas vésperas de casamento que as pessoas fazem popularmente. Vai que fulano ou fulana chega na cerimônia e se arrepende, né? Então, aqui a gente tem o arrependimento eficaz tanto de dizer não quero casar, quanto o arrependimento eficaz de, depois da suspensão da cerimônia, a pessoa falar, não, eu quero me casar mesmo, por favor. Tá? Então, ela tem 24 horas para se decidir a respeito disso. Esta é a história da celebração do casamento civil. Agora, eu quero falar com vocês como é que fica o casamento religioso com efeitos civis. A situação aqui muda um pouquinho. Mais uma vez, eu quero repetir para vocês, o casamento religioso não tem efeito jurídico no direito brasileiro.
Então, casar-se na igreja, seja católica, seja protestante, seja pentecostal, seja neopentecostal, casar-se na sinagoga, casar-se no terreiro, casar-se num buffet, casar-se na praia, casar-se num sítio ou numa fazenda, isso não tem validade nenhuma se não houver casamento civil. O casamento religioso puro apenas valerá, quando muito, como prova eventual da constituição de uma união estável. Isto, obviamente, se essas pessoas que se casaram apenas no religioso continuarem vivendo juntas. Porque há pessoas que se casam e se separam poucos dias depois, como vocês sabem. Bom, o casamento religioso puro não tem efeitos jurídicos no Brasil, mas a Constituição Federal admite, por exceção, o casamento religioso com efeitos civis. Como é que ocorre este casamento? Os interessados em se casar fazem todo o caminho que eu mencionei para vocês da habilitação de casamento. Vão ao oficial de direitos civis, falam que querem se casar, juntam as declarações que eu mencionei para vocês, tem edital de proclamas, ou eventualmente não tem com a liberação dada pelo juiz de direito, etc. E este casamento será então celebrado pela autoridade religiosa, porque o oficial do cartório de direitos civis dará aos nubentes uma carta de autorização para que a autoridade religiosa celebre o casamento daquele casal naquela data e naquele horário com efeitos jurídicos. Então, neste caso, o oficial de registros civis está transformando apenas para aquela cerimônia o líder religioso em um juiz de paz. Fala-se, então, em casamento religioso com efeitos civis. Este é muito comum. Também é muito comum. Ah, Senise, eu já fui num casamento em que eu vi que primeiro teve o civil e depois teve o religioso. É isso? Não, não é isso. Se primeiro teve o civil e depois teve o religioso, nós tivemos o casamento civil e o casamento religioso no mesmo lugar, na mesma data. No casamento religioso com efeitos civis, o oficial de registros civis não comparece no dia da cerimônia, porque ele já autorizou aquela autoridade religiosa, por carta expressa, a fazer as vezes de juiz de paz naquela cerimônia. Então é diferente a situação. Há uma pergunta aqui. União estável é considerada depois de quantos anos morando junto com a pessoa? Nós vamos falar sobre a união estável posteriormente, mas eu já adianto vocês que não existe prazo mais há muitos anos para que a união estável seja considerável como união estável. Então, eu posso ter uma união estável que é apenas reconhecida após 5, 10 anos de estabilidade, ou eu posso ter uniões estáveis reconhecidas com poucos meses. Tá? A gente vai discutir isso no momento oportuno. Deu para entender como funciona o casamento religioso com efeitos civis, pessoal? Ou vocês querem fazer alguma pergunta mais sobre isso? Deu? Então tá bom. Estão todos casados, então? Bem, uma questão que a gente então tem que refletir agora é a questão do casamento e seus efeitos. Né? Nós vamos discutir depois os efeitos pessoais e os efeitos patrimoniais do casamento. Mas o casamento celebrado no Brasil, ele tem validade em outro país? O que é que vocês acham? Tem? E um casamento realizado por um muçulmano com 4 mulheres, que vários países muçulmanos admitem isso, tem validade aqui no Brasil? Compliquei, vocês perceberam? Compliquei. Bom, então agora eu vou responder essa pergunta. Qualquer ato ou lei realizada em território brasileiro, em princípio, só vale para território brasileiro. Isto ocorre também com qualquer outro país.
qualquer ato ou lei, por exemplo, norte-americana, apenas terá validade, em princípio, no território dos Estados Unidos da América. O mesmo ocorre na China, na França, na Inglaterra e assim por diante. Isso quer dizer que, para fins internacionais, eu posso até informar que eu sou casado segundo as leis brasileiras, por exemplo. Eu não sou divorciado. Mas as pessoas elas podem não entender isso como um estado civil para fins daquele país internamente. É muito comum quando as pessoas fazem declarações para viajar para o exterior ou para a obtenção de algum visto temporário em outro país, que elas declarem se são casadas ou não. Isso é normal e não há problema nenhum com relação a isso. É importante, inclusive, que se declare o verdadeiro estado civil para não se ter nenhum problema com a obtenção do visto. Mas a homologação de casamento, ela não tem validade, ou melhor, o casamento não tem validade enquanto ele não for homologado pelo outro país. Então, se uma pessoa se casa no exterior e é brasileira, este casamento não tem validade no Brasil. A pessoa ela precisa homologar este casamento no Brasil. Isto vocês vão estudar mais a fundo em Direito Internacional Privado, na UC Relações Jurídicas Internacionais. Tá? O casamento realizado no exterior entre dois brasileiros é possível também. Esses casamentos realizados no exterior, eles precisam ser registrados no Brasil no primeiro cartório de registros civis do Distrito Federal. Olha só que coisa. Primeiro cartório de registros civis do Distrito Federal. Bom, para terminar essa primeira parte da aula, eu queria falar dos casamentos excepcionais. Daqueles casamentos em que nós temos uma inversão de prioridades. Ao invés de termos a habilitação de casamento primeiro, nós temos o casamento sendo realizado primeiro e depois a justificativa deste casamento. Então, vamos falar sobre essas situações. Eu posso ter essas situações bastante dispostas da seguinte forma. Eu posso ter um casamento a bordo de aeronave ou de embarcação. Eu não estou aqui me referindo ao casamento a bordo de aeronave ou de embarcação em que houve uma habilitação prévia de casamento. Então, os noivos pretenderam inovar e resolveram se casar no ar, dentro de um avião, já no caminho para a lua de mel. Ou então, eles resolveram fazer isso dentro de um navio no caminho para a lua de mel. Por exemplo, eu não estou aqui falando desse tipo de hipótese. Eu estou me referindo a outra hipótese. A hipótese da pessoa que quer se casar e ainda não fez a habilitação de casamento e ela está em iminência de morte. Tem gente que quer se casar estando prestes a morrer, estando com um forte risco de morrer. Isso pode ocorrer durante uma viagem ou durante o fato da pessoa estar internada em um hospital. Esses casamentos, eles são chamados de casamentos nuncupativos. Casamento nuncupativo, piedoso ou in extremis. Essas três nomenclaturas, elas têm o mesmo significado. Casamento nuncupativo, casamento piedoso ou casamento in extremis, que é o casamento realizado com aquela pessoa que está prestes a morrer. Se esse casamento acaba sendo realizado numa aeronave ou numa embarcação, este casamento ele deverá ser registrado no diário de bordo da aeronave ou da embarcação. E este casamento ele deverá ser presidido não pelo juiz de paz, porque nem houve conversa prévia com o oficial do cartório de civis, né? Mas será presidido pelo chefe da aeronave, ou pelo responsável pela aeronave, que é o comandante do avião. E no caso do navio, pelo capitão do navio. Eles reduzem a termo este casamento, inclusive com as testemunhas, só que no casamento nuncupativo, não são apenas 2 testemunhas do ato, são 6 testemunhas do ato.
6 testemunhas do ato. Bem, se o casamento é realizado em um hospital, por exemplo, quem presidirá a cerimônia será aquela pessoa responsável pela unidade hospitalar naquele momento. E ela vai ter que colocar isso no prontuário do paciente para que isso seja utilizado. Por que 6 testemunhas? Porque eu tenho um procedimento inverso. Não houve um requerimento prévio, nem uma análise de documentos prévia para se verificar a validade deste casamento. Então, a primeira coisa, essas 6 testemunhas vão ter que dizer que a pessoa que estava na iminência de morrer estava lúcida, estava em pleno juízo e compreendia perfeitamente o que estava fazendo. E por conta disso, essas 6 testemunhas, elas serão ouvidas pelo juiz de direito. Essas testemunhas terão que ser ouvidas posteriormente, a oitiva das testemunhas, para se dar validade a este tipo de casamento. Assim como no casamento civil normal, ou no casamento religioso com efeitos civis, as testemunhas não podem ter impedimentos para testemunhar. Então, eu não posso ter como testemunha alguém que seja ascendente ou descendente dos interessados. Então, nem ascendente e nem descendente dos interessados poderá ser testemunha deste ato. Também não poderá ser testemunha deste ato o colateral de segundo grau, isto é, os irmãos. Percebam vocês que os colaterais de terceiro e de quarto grau podem ser testemunhas do ato do casamento, seja do casamento regular, que é o precedido de habilitação, seja o casamento nuncupativo ou piedoso. Então, não há condições para que essas pessoas venham a testemunhar. O que acontece quando o casamento é realizado normalmente e é tudo perfeitamente realizado? Os cônjuges deverão providenciar o encaminhamento dessa ata de casamento com a indicação das testemunhas para serem ouvidas ao juiz. E as testemunhas deverão ser ouvidas no prazo de 10 dias. E justamente elas deverão confirmar que havia esse risco iminente de morte e que a pessoa que estava enferma estava em pleno juízo. E, portanto, ela aceitava livremente contrair núpcias com o outro cônjuge. Tá? Isso das testemunhas só ocorre no casamento piedoso ou em todos? Em todos, Fernanda. Essa questão da restrição das testemunhas, ela ocorre para todos os casamentos. Bem, essas eram as principais informações que eu tinha para dar para vocês sobre casamento. Não foi assim tão saboroso quanto presenciar um casamento religioso, né? Mas vamos lá. Ou seja, se a minha mãe for se casar, eu não posso testemunhar? Não, você não pode testemunhar, Fernanda. Você pode comparecer ao ato, que é normal os familiares estarem presentes, mas você não pode ser testemunha civil do ato. Ascendente, descendente e colateral de segundo grau não pode ser testemunha civil do ato. Bem, vamos dar o nosso intervalinho e daqui a pouquinho nós retornaremos. 15 minutos está bom para vocês? Que nós vamos começar o estudo dos impedimentos matrimoniais. Por isso que era importante